O caminho do pecado. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, versículo 15: Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse versículo nos ensina que o pecado ele não nasce e não acontece de uma vez. Ele é gerado, ele é alimentado no coração da pessoa, como o próprio Jesus ensinou. E então ele vai criando um caminho até se consumar, e o fim desse caminho é a morte. Então qual é esse caminho do pecado? Se nós entendemos como acontece, como é o processo para que o pecado se consume em nossas vidas, nós podemos então evitar esse caminho e esses passos. Nós podemos refletir sobre o texto de Gênesis 3, onde narra o primeiro pecado, e aprender sobre os passos que a pessoa dá até consumar o pecado. Em Gênesis 3, versículo 6, diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Você percebe nesse texto que ela começou olhando, desejando, ela pegou, ela conversou com seu marido, levou para ele, e ambos consumaram o pecado. Por isso nós podemos entender que o caminho do pecado começa no olhar, uma fonte de entrada para o desejo em nosso coração. Os olhos comumente é uma fonte de entrada. Pelos olhos você percebe e aquilo entra em sua mente e em seu coração, mas também pode ser pelos ouvidos e por outras formas. A mulher olhou para aquela árvore e desejou ela. E então ela sentiu a vontade de comer, de experimentar aquilo que Deus havia proibido. Ela também conversou com a serpente. Ela conversou com o seu marido quando levou para ele o fruto e ofereceu. Então o falar, a verbalização do pecado, quando a pessoa começa a falar, ela está reafirmando, alimentando novamente o desejo do pecado que entrou pelos seus olhos, que passou pela sua mente, pelo seu coração, e então sai pela sua boca através de palavras, confirmando o seu desejo, e por fim, a consumação do ato ao realizar o pecado. Quando a mulher tocou naquele fruto, quando ela levou e entregou ao seu marido, quando eles comeram do fruto, eles consumaram o pecado. Você percebe esse caminho do olhar, do desejo, do falar e do agir. Esse é o caminho do pecado. Mas todo caminho tem duas vias, de ida e de vinda. Da mesma forma que há um caminho para o pecado, também há uma saída do pecado. E qual é essa saída? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, versículos 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto fala sobre um outro fruto, o fruto para a santificação, que não gera morte, mas que gera a vida eterna. Porque o fruto do pecado gerou a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, que morreu para nos salvar. Então, qual é o caminho de saída do pecado? Da mesma forma que o caminho para o pecado, o caminho de saída também segue passos semelhantes. Ao invés de olhar para o desejo, para o mal, para aquilo que gera vontade de pecar, devemos olhar para Deus buscando a sua presença.
também sentir a presença de Deus. A insensibilidade é uma característica da morte. Uma pessoa morta não sente nada. Mas quando você sente a presença de Deus, o Senhor está fazendo o seu coração ser sensível a Ele e não ao pecado. Também precisamos aprender a falar a palavra de Deus. Quando declaramos as palavras do Senhor e não aquilo apenas que o mundo diz ou que nós sentimos quando temos a vontade de pecar, nós estamos confirmando, reafirmando a vontade de Deus e por isso nós devemos fazer a vontade do Senhor e não a nossa própria vontade, não seguir os nossos instintos e os nossos próprios desejos. Essa é a saída do pecado, olhar para Deus, buscando a sua presença, o olhar da fé, não o olhar físico apenas. Sentir a presença do Espírito Santo que nos faz ter o arrependimento, também falar as palavras de Deus que vai nos purificando de todo mal e então fazer a vontade do Senhor. Jesus é a solução para o pecado. O caminho do pecado tem um fim muito triste, que é a morte. Mas existe uma saída: receber a vida em Jesus, que morreu para nos salvar. Ele nos perdoa, Ele nos liberta, Ele nos limpa. Receba Jesus. Ele é a salvação, Ele é a saída de todo o caminho do pecado. E Ele pode te libertar, te curar, te perdoar e te salvar. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.